Um assunto tão polêmico que gera medo em toda a população: pedofilia. É sobre esse assunto que a gente vai tratar nesse vídeo. A primeira pergunta que vocês fazem, afinal, o que é pedofilia? Pedofilia, por definição, é a atração sexual por crianças e adolescentes. Todo pedófilo é criminoso? Não. A pedofilia não quer dizer que a pessoa vai abusar de crianças. Se ela passar uma vida inteira sem registrar, fotografar, ter posse de conteúdo de crianças ou fazer algum mal a alguma criança ou adolescente, ela não vai ser um criminoso. E nem todo criminoso é pedófilo. A gente tem que fazer essa distinção entre esses tipos de problemas: o problema psiquiátrico e o abuso, o crime. O pedófilo em si não tem nenhuma característica pessoal que possa excluí-lo ou que faça que você saiba quem é ou onde ele está. Não tem nenhuma profissão específica, não tem hobbies, não tem classe social, pode ser homem, pode ser mulher. O que se pensa é que todo pedófilo é homossexual predominantemente é uma mentira, isso não consta na realidade. E o grande medo dos pais: como identificar alguém que tem essas características? Como não existe essa possibilidade, o que resta para a gente é saber algumas estatísticas. A gente sabe que a grande parte dos abusos sexuais infantis acontecem com pessoas ao redor da criança e não necessariamente com estranhos. Só 10% são cometidos por estranhos, 30% por parentes, 60% por pessoas próximas daquela criança. Então pode ser pessoas na escola, pessoas na igreja, pessoas na sua comunidade, no seu bairro, vizinhos, e esses sim a gente tem que ter atenção. A gente sabe que a população hoje em dia está muito exposta a tipo de material pornográfico. Até 30% das crianças aos 10 anos de idade vão ter contato com conteúdo pornográfico. A gente sabe que aos 15 anos, 50% dos meninos consomem material pornográfico e 30% das meninas. Isso acaba alterando a realidade entre saber o que é certo e o que é errado para aquela determinada população, para aquela determinada idade. A gente sabe que muitas vezes as crianças mais vulneráveis são aquelas que têm menos atenção dos seus pais em alguns momentos, mas isso não é sempre uma verdade. A gente sabe que isso não pode determinar com que determinado pai ou determinada mãe que passou por isso fique se culpando necessariamente pelo que aconteceu. Isso não é real. Porém, a gente sabe que se der abertura para os nossos filhos, e eu sei do que eu estou falando, porque eu também sou pai, para eles conversarem sobre qualquer assunto sem nenhum tipo de recriminação, isso ajuda muito a criança a poder se queixar se alguma coisa acontecer. Nunca menospreze a queixa de uma criança ou alguma coisa que ela tenta lhe dizer, porque muitas vezes esses crimes sexuais, eles confundem a cabeça da criança, porque o pedófilo criminoso, nesse caso, que se aproxima da criança, embaralha as ideias dela, às vezes com brincadeiras, exposição de material pornográfico, fazendo com que faça um jogo de mentiras, jogo de verdades, o que é segredo, o que não é segredo. Isso faz com que a criança fique confusa e muitas vezes ela é ameaçada para não contar para os seus pais. Então, se essa criança tem abertura para poder falar sobre qualquer assunto com o seu responsável, isso vai ajudar muitas vezes a identificar e interromper qualquer forma de risco maior que ela possa estar correndo. A dica que vai: nunca menospreze nenhuma queixa dos seus filhos e daquelas crianças. Ponto importante: a internet pode ser um paraíso ou um inferno, dependendo do seu uso. O que a gente sabe? Que os abusadores infantis, eles muitas vezes se utilizam dessa facilidade para criar grupos, redes sociais, para compartilhar fotos, imagens, registros e possibilidades de crianças que são vulneráveis. Então, a grande dica é: monitore aquilo que o seu filho, criança ou adolescente está vendo. Muitas vezes, dependendo da idade, você pode conversar sobre isso e muitas vezes conseguir registrar e bloquear, dificultando a ação dessas pessoas. Essas pessoas muitas vezes se disfarçam de crianças em redes sociais para ganhar a confiança daquela outra criança para registrar fotos, os famosos nudes, registros ou ameaças. Então é importante que exista um monitoramento daquilo que a criança está fazendo. E nesse canal, no Doutor Ajuda, você pode encontrar como fazer isso
de uma maneira mais fácil, ou seja, você consegue atualizar e utilizar essas informações na sua própria casa, no seu próprio computador, onde a sua criança tem acesso e utiliza a internet. Entendendo que pedofilia é doença, se você se identifica ou tem algum familiar que você pensa a respeito sobre isso, o ideal é procurar ajuda médica. Procure uma ajuda psiquiátrica para tratar sobre esses sintomas. A maioria dos pedófilos vão chegar em tratamento com a ideia ou pensamento e sofrendo sobre o assunto. Lembrando, pedofilia não é igual a abuso sexual e abuso sexual é crime. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te manter bem informado. Você sabia que o Brasil é um dos maiores consumidores online de pornografia infantil, onde o turismo sexual e a violência infantil estão mais presentes? Fique atento sobre esse tema. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares.